Muito bem, então. Sejam todos bem-vindos a RT Concursos. Para quem não lembra, eu sou o Prof. Dudan. E vou começar agora uma aula direcionada sobre esse assunto aqui, ó. Que o nome já diz tudo. É simples. Sim, juros simples. É o primeiro passo na matemática financeira. É onde os conceitos se constroem, onde você vai entender algumas ideias e trabalhar com mecanismos bastante simples. Vamos junto? Primeiramente, a matemática financeira, então, é um conjunto de técnicas utilizadas para estudar a relação entre dinheiro, tempo e as taxas. Os principais elementos da matemática financeira que a gente tem que conhecer são o valor presente, que é o de hoje, o futuro, que é o do futuro, a taxa e o prazo, tá? Conhecendo 3 dessas variáveis, você consegue calcular o restante e entregar tudo que está sendo pedido na questão. Por exemplo, quando você aplica um dinheiro no banco, né, o valor investido inicialmente é o valor presente. E ele é rentabilizado com uma taxa de juros pré-definida e você vai ter lá no futuro o chamado valor futuro. Além disso, podemos usar esses conceitos todos em questões para definir a taxa, definir o montante, definir os juros, saber quanto tempo demora para dobrar um capital sem sequer conhecê-lo. Então, são mecanismos muito simples e ideias muito claras, tá? E a gente começa a entender que é uma ferramenta muito útil para analisar problemas de matemática financeira, seja se é juro simples, se é juro composto, se são as chamadas séries de pagamentos, price, saque ou qualquer outro sistema de amortização, é o fluxo de caixa, esse coleguinha aqui do lado, tá? Ele é um dos elementos principais que mostra entradas e saídas de capital, né? Seja um financiamento, seja um investimento, seja um aporte, ou seja aí uma dívida que você está pagando em etapas, tudo bem? Então a gente vai aprender isso aqui, obviamente, mais à frente. Hoje a gente vai com calma só falando de juros simples. O primeiro passo nosso é dentro dos conceitos básicos, tá? E aí temos que entender que o juro é o valor, o aluguel do dinheiro. É a remuneração do capital emprestado. Entendido de forma clara como o aluguel pago pelo uso do dinheiro. Aí você lembra o seguinte. Você vai lá e aluga uma casa, para aquele site que aluga casas e apartamentos lá no verão. Você usa a casa, cuida direitinho dela, entrega ela no mesmo estado que você pegou e paga pelo aluguel. A casa não é sua. Você não vai ficar com um pedaço da casa, com propriedades da casa, com objetos da casa. Não, não pode. Você devolve a casa igualzinha e paga pelo seu aluguel, pelo seu uso. Você faz a mesma coisa com um carro. Quando você precisa viajar para um outro país, outro estado, não vai com o seu carro próprio, você aluga o carro, anda com ele, paga gasolina, devolve o carro limpinho e você paga pelo aluguel do carro. O mesmo vai acontecer com o dinheiro. Quando você não tem dinheiro em caixa, precisa comprar um equipamento, comprar uma televisão, pagar uma dívida, pagar um financiamento de um imóvel, você vai pegar um dinheiro que não é seu, vai pagar pelo aluguel dele, mas também precisa devolver o próprio dinheiro. Então, o juro é esse aluguel do dinheiro. O capital é o valor expresso em moeda que você está pegando emprestado ou investindo. E o montante, aí lembra de montanha de dinheiro, é o valor futuro. É o capital mais o juro, tá? Então, muito destaque aqui para essa ideia de que o montante é capital mais juro. Fundamental entendermos essa ideia aqui. Taxa de juros é a razão entre o juro recebido e no fim de um período e o capital empregado inicialmente. A taxa está sempre relacionada à unidade de tempo, tendo ela ou uma variação muito grande, pode ser taxa diária, mensal, trimestral, bimestral, anual, semestral, como eu disse. Agora, o mais importante para a gente falar de juros simples é aquela matemática básica de sempre, né? A nossa querida porcentagem. Lembra que x% é x sobre 100 e vice-versa. Ou seja, se eu tenho uma porcentagem, eu vou transformá-la em algo sobre 100, para fazer com que você faça as contas de forma mais tranquila, sem muita armadilha e, obviamente, dominando aí os conceitos básicos e mecanismos lá de frações, tá? Então, a porcentagem é sim uma fração bonita, cujo denominador é 100. E aí, entrando então na capitalização simples, tá? Capitalização é uma operação de adição de juros ao capital, é o aluguel do capital, ou o pagamento pelo aluguel dele, tá? A taxa de juros é sempre aplicada sobre o valor principal, ou chamado valor emprestado, de forma linear, tá? Ela não olha para o saldo atual, ela olha para o saldo lá no passado, o valor contratado. É juros de amigo, é isso aí, juros de pai, de mãe, de vó, de amigo. Amigo empresta por juros simples. Se está emprestando por juro composto, não é teu amigo, aí é o banco, tá? Então lembre desse detalhe.
E o crescimento da dívida tem comportamento de progressão aritmética porque é constante. Ou seja, a cada período que passar, você vai incorporar o mesmo valor de juros. Então aqui uma palavrinha vai ser muito importante ao longo dessa aula, que é a chamada proporção, tá? Juros simples é totalmente embasado na proporção. Os juros eram de 10% ao mês. 2 meses, 20%. 3 meses, adivinha? 30%. 7 meses, 70%. Por quê? Porque vai ser proporcional. Tudo bem? E ali a formulazinha do juro simples. J-CIT. J é o juro, C é o capital, I é a taxa e T é o prazo, tá? Essa outra fórmula aqui não precisa decorar. Prefiro que você lembre que montante é a montante de dinheiro, que é capital mais juros e se livra dela, tá? Uma dica, eu vou até riscá-la em vermelho, como quem diz. Tô te livrando desse problema, desse BO, como meu filho Cauã diz lá em casa, tá? Lembrando que os juros é o J, C é o capital, M é montante, I é a taxa e T é o prazo. E aí um detalhe, tá? A maioria das questões de juros simples são resolvidas pela fórmula, porque a gente acaba usando o automático, mas elas podem ser resolvidas por lógica. Vou te mostrar isso ao longo dessa aula, não deixe de perceber isso, tá bom? Primeiro exemplo resolvido, ó. Qual é a taxa de juros? Então ele quer o I, de um empréstimo de R$100, tá aqui o valor do capital, que vai ser resgatado por 140 ao final de um ano. Então, quais são os elementos que eu tenho? É muito importante nas questões de juros simples, entender o que você tem e o que você quer. Eu tenho aqui o montante, que é o que eu quero receber ao final, então eu vou entrar com 100 e quero ao final sair com 140. Tá, mas quanto que eu ganho nesse meio termo, nesse meio tempo, na verdade? Eu ganho 40, que é o meu juro. Tudo bem? Então, já sabemos quem é o juro, 40, quem é o capital, 100, e quem é o prazo. O prazo é de um ano. Ele quer a taxa anual, no caso, tá? Então, para resolver isso aqui, pode jogar na fórmula. J-CIT. O juro é 40, o capital é 100, a taxa é o que eu procuro e o prazo é de um ano. Se você perceber que esse 1 que multiplica não é relevante, tirando ele daqui, basta você isolar o I. E o I vai ser, portanto, 40 sobre 100, que eu acabei de falar, que uma porcentagem é uma fração sobre 100. Isso aí. Então, nosso I é de 40% ao ano, ou 0,40. Não é 0,40%. Toma cuidado que tem banca que adora cobrar isso. Uma taxa de 1% não é 1. 1 é 100%. 1% é 0,01. Então, aqui ou é 40% ou é 0,40 ou 0,4, tá? Outro exemplo resolvido, né? Considere agora o empréstimo a juros simples. Observa que ele tem que deixar o regime claro. No valor de 100 mil, que é o meu capital. Prazo de 3 meses, que é o meu prazo 3 meses. E a taxa de 2% ao mês. E aqui a gente começa a plantar uma sementinha muito importante. É fundamental que o candidato, na hora da prova, com a questão de juros simples, perceba que tem que haver uma comunicação entre taxa e prazo. Essa comunicação se refere à unidade de tempo. Se a taxa é mensal, o prazo tem que ser em meses. Se a taxa é anual, o prazo tem que ser em ano. Se a taxa é diária, o prazo tem que ser em dias. Tudo bem? Observe que aqui, então, o prazo é mensal e a taxa também é mensal. E ele quer os juros. Então, joga na fórmula, como está aqui embaixo, J-CIT, troca o C por 100 mil, troca a taxa por 2%, já na forma decimal ou de fração. Aí eu faço um pedido especial para você, meu aluno, não usar a porcentagem com o símbolo na conta, ou troca por 0,02 ou 2 sobre 100. Você pode escolher. Eu, modéstia à parte, honestamente prefiro a fração, tá? Multiplicado por 3, que é o meu prazo de 3 meses. Se você fizer uso da fração, o que eu aconselho, tu vai achar ali 100 mil. E olha como fica legal a simplificação, ó. 100 mil, 2%, que é 2 sobre 100, vezes 3. E aí você pode cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo e encontrar, então, que o juro é de 1.000 vezes 2 vezes 3, que é 6, ou seja, o juros vai ser de R$6.000, tudo bem? Isso se a gente quiser ir aí pela fórmula, tá? Agora, como eu havia dito, tudo no juros simples é proporção. Então, pensa comigo, a cada mês, o meu empréstimo de 100 mil cresce 2%. Calcula no cantinho, 2% de 100 mil. Aliás, se você é meu aluno
e já viu a minha aula de porcentagem, como é que acha 1%? Pega a vírgula e joga 2 casas para a esquerda, né? Então 2%, você vai achar 1% e vai dobrar, lembra? Que é o melhor caminho para achar 1%, é jogar a vírgula 2 casas para a esquerda. Como é 2% que você quer, multiplica por 2. Mas não querendo fazer esse recurso, só que resolvendo mesmo, vai dar 2 vezes 1.000, que vai dar R$2.000 por mês. Ou seja, a cada mês que passa, a minha dívida aumenta R$2.000. E aí você lembrando que o juros simples é constante o crescimento, proporcional, um mês 2.000, mais um mês mais 2.000, mais outro mês outros 2.000. Então em 3 meses dá os mesmos R$6.000, sem fazer conta. Ok? E como é que eu resolvo sem utilização de fórmulas, questões de juros simples, para eu me diferenciar do meu concorrente, né? Para fazer isso, a gente pode usar o conceito de taxa proporcional, de juros proporcionais, de proporção pura, tá? Então ele tem um comportamento similar ao de um crescimento proporcional. Tudo bem? Como eu acabei de explicar. Então tá aí o mesmo exemplo. Sem usar a fórmula, eu acharia os 2% ao mês, entenderia que então em 3 meses seria 6%, porque no juros simples ele realmente se soma, e aí calculando 6% de 100.000, dá 6.000 da mesma forma, sem o uso da fórmula JSIN, né? Ou JCIT, como você preferir. Tudo bem? Então, quando puderem usar a lógica de proporção no juros simples, vocês vão ganhar tempo e vão mostrar para a banca que merecem a vaga. E quando eu tiver problemas entre taxa e prazo, né? Quando a minha taxa e meu prazo não estão comunicando, eles não estão ali entre si conversando, o que que eu faço, né? Então a gente vai ver um exemplo em que a taxa e o prazo não estão na mesma unidade de tempo, necessitando uma transformação. E aí a minha sugestão é, quando há essa divergência entre taxa e prazo, é melhor, isso é uma sugestão minha, por favor, não interpretem mal, alterar o prazo do que a taxa. Mexe com o tempo, porque o tempo está no nosso dia a dia, né? Todo mundo aqui sabe lidar com o tempo. Então mexe com o tempo, tá? Para uma questão de juros simples, então, a escolha é indiferente, mas é melhor fazer o ajuste sempre no prazo, tudo bem? O juro composto vai ficar ainda mais complexo, mas eu prefiro trabalhar com essa medida no prazo. Mais um exemplo resolvido para a gente entender. Olha lá, considere um empréstimo no juros simples, no valor de 100.000, prazo de 3 meses, mas uma taxa anual. Ah, meu Deus, não está havendo comunicação entre prazo e taxa. Para fazer uso da fórmula sem nenhum tipo de prejuízo, JCIT, capital é 100.000, a taxa 12% ao ano, e agora vem a jogada. Qual é a jogada aqui? O meu prazo é de 3 meses, só que a minha taxa é anual. Agora me diga, o que os 3 meses representam para um ano? 3/12 do ano. Por quê? Porque eu divido o ano em 12 pedaços, 12 meses, e tomo 3. Então eu prefiro fragmentar o prazo em 3/12. Olha que legal que fica. Porque agora é só simplificar. Se eu for mexer na taxa, no juros simples até que dá. E eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas vai ter aqui de repente uma fração sobre fração, o que para muitos é um ponto de dificuldade. Simplifica aqui 2 zeros com 2 zeros, 12 com 12. Você vai achar que o J é de 3 vezes 1.000 ou R$3.000. Essa é uma das maneiras, tá? Outra maneira, entendendo a ideia da proporção que existe no juros simples e ela é garantida, é perceber o seguinte: se o meu juro é de 12% ao ano e eu entendo que o ano tem 12 meses, então será que não dá para eu falar que a minha taxa vai ser de 1% ao mês? 1% a cada mês em 12 meses, no juros simples é 12%. No composto, vai ser um pouco mais do que 12, você vai ver isso comigo, obviamente, quando a gente for falar de juro composto, tá bom? Então, era só perceber isso, que a cada mês é 1%. 1% de 100.000 é R$1.000. Então, em um mês, R$1.000, em 2 meses, 2.000, em 3 meses, 3.000. É isso aí, tá lá, do mesmo jeito, sem botar a mão na fórmula, sem gastar caneta e tempo usando a fórmula, o que para nós é muito, muito, muito bom. Tudo bem? Beleza? Então, esse ajuste pode ser feito das duas formas, como você achar melhor. Aqui mais um exemplo resolvido, ó. Considere um empréstimo no regime de juros simples no valor também de R$100.000. O montante acumulado, observe que agora ele fala em montante, tá? É de 118.000. Isso não é o juro, é o montante. Qual é a taxa de juros mensal cobrada pelo banco? Então ele me deu o capital,
Me deu o montante, mas conhecendo o capital e o montante eu tenho os juros, que foi quanto meu dinheiro cresceu, né? É igual um bolo. Eu entro com 100 mil e saio com 118 mil. E aí, quanto cresceu o meu dinheiro? 18k. Esse é o meu juro. Tudo bem? Bota o bolo no forno, o bolo vai crescer. O quanto ele cresce é o juro. O bolo inicial é o capital, o bolo final é o montante. Então temos aqui todos os elementos já definidos, os juros já também encontrados, que é a diferença entre montante e capital, que eu acabei de falar. E aí você joga na fórmula. Juro, capital, prazo e taxa. Até porque o prazo é de 6 meses, né? Porque é um semestre. Observe que aqui ele fala em um semestre. A gente faz essa conversão para 6 meses, para ter uma taxa mensal. Bota na fórmula, isola o i, e aí tem que dominar a matemática básica. Passa para o outro lado dividindo e você vai achar ali 0,03, que é a mesma coisa que 3% ao mês. Beleza? Tranquilo, gente? Então, lembrem de fazer todo esse ajuste no juros simples para não perder uma questão por descuido. Taxa e prazo têm que se comunicar em referência à unidade de tempo, tá? Agora, por outro ângulo, a mesma questão. Pega esse mesmo empréstimo de 100 mil, que te rende ao final 118 mil, ao longo de um semestre. E como é que você acharia a taxa mensal de juros sem muito esforço? Primeiramente, eu acharia aqui o juro acumulado dividindo o montante pelo capital, que daria 1,18. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para quem já viu porcentagem comigo, sabe que 1,18 corresponde a 118%. Porque o 1 é 100%. Um bolo, um copo ou uma garrafa, um celular. Então, o 1%, o 100% é o 1. Portanto, a gente precisa entender que 1,18 representa 118%. Tudo bem? E aí, o que eu faço? Eu entendo, então, que eu tive um crescimento de 18% ao longo de 6 meses. E aí eu lembro que o juros simples é proporção pura. Se ele me rendeu 18% em 6 meses, divida 18 por 6. Vai dar 3. Então ele vai render 3% ao mês. Acabou. Esse é o meu gabarito. Sem uso da fórmula. Só entendendo que o juros simples vai se apoiar, sim, na proporção. Tanto na taxa quanto nos juros, tudo vai ser proporcional. Se ele me rende, então, R$100 por mês, em 2 meses, 200. Em 3 meses, 300. Em 12 meses, 1.200. E quando a gente tem a impressão que estão faltando dados na questão? Sabe aquela questão que não diz o valor do capital? Que fala só que quer que dobre o capital, que triplique, que caia pela metade? Enfim, para resolver esse tipo de questão, você tem duas opções. Ou nomeia com uma letra, capital chama de C, ou dá um valor de suposição, chama ele de R$100. Porque trabalhar com porcentagem sobre 100 é muito bom. Exemplo resolvido para a gente entender isso. Um cliente aplicou uma certa quantia, após 8 meses, resgatou todo o valor investido e percebeu que a aplicação dobrou. Qual é a rentabilidade média desse fundo? Então vamos entender a situação, tá? Ele entrou com um C, ficou lá 8 meses aplicado e ao final ele tirou o dobro, ele tirou 2C. É como se eu entrasse com uma caneta, depois de um certo tempo tivesse 2 canetas, que eu não tenho aqui, até outra caneta faltou, tá? Mas eu estou saindo com 2 canetas. Então, uma é o que eu tinha e a outra é o que eu ganhei. Então, nesse tipo de questão, o capital a gente pode chamar de R$100, se a gente não quiser trabalhar com a letra, porque eu sei que muita gente se incomoda com as letrinhas, né? Então, a gente vai trabalhar com o capital chamando de 100, 8 meses é o meu prazo e o meu montante é de 200, porque eu tiro ao final 200. Mas pensa comigo, se eu entrei com 100 e ao final eu saí com 200, desses 200, 100 é o capital. E os outros 100 é os juros, isso aí, o outro 100 é o juro. Então, jogando na fórmula, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. J é igual a capital, I vezes T. O J e o C são iguais, você vai acabar simplificando eles, colocando no seu lugar o 1. Então, fica 1 é igual a 8 vezes I. Isolando o I, ele vai ser 1/8. E aí, quem estiver atento, vai lembrar que 1/8 é a metade de 1/4. Metade é 50%. Vamos começar desde o início, né? 100% é 1. 50% é metade. Um quarto é 25%.
E 1/8 é a metade de 25%. 12,5%. Tudo bem? Outra maneira de achar esse mesmo resultado é entendendo que eu ganhei 100% em 8 meses. Porque eu tirei o dobro. Então, eu entrei com capital, saí com 2 capitais, ganhando um capital nesse meio tempo. Então, o que acontece é que esse capital que eu ganho é 100%. Então, eu tenho que dividir o 100% que eu ganho em 8 meses, que vai dar 12,5% ao mês. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar, gente, nossa aulinha rápida e rasteira de juros simples, qual é a taxa de juros simples em porcentagem ao ano, né? Uma taxa anual que a gente deve emprestar R$2.000 para no final tirar o dobro do valor. Então, a gente vai entrar com 2.000, vai tirar ao final o 4. Então, o meu juros é também de 2.000, que faltou um zerinho, inclusive. Bota um zerinho a mais aqui, tá? E aí, a gente joga na fórmula e vai achar ali 20% ao ano. Mas precisava jogar na fórmula? Não precisava. Era só entender que eu quero ganhar 100% de rentabilidade em 5 anos. Então, a minha taxa vai ser de 20% ao ano, sem fazer muito esforço. Tá vendo? Eu não falei para você que juros simples é simples? E de fato é. É só pensar em proporção, fazer uso da fórmula se for achar necessário e lembrar sempre de conversar entre taxa e prazo na unidade de tempo e fazer o ajuste necessário. Mas não deixe de pensar sempre em proporção. Beleza? É isso aí? Tá ali meu Insta então. Quem quiser me seguir no @profdudam, me segue lá. Fechamos aí essa nossa aulinha de juros simples. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.